Eu sou o sonho lúcido, o monstro dos seus pesadelos, o demônio de mil faces. Curvem-se diante da minha verdadeira forma. A próxima expansão já está bem aí, precisamos nos atualizar, nos encontrar na lore de World of Warcraft. Então, simbora saber o que aconteceu e o que está acontecendo em Azeroth e com os personagens dessa história. Mas antes, 4 coisas rápidas e importantes. Primeiro, muito obrigado por todo o apoio, lendários. Especialmente nesse momento em que eu perdi o meu herói na Real Life. Eu te amo muito, meu amiguinho. O projeto Teorizando World Soul Saga continua de pé. Tem mais informações no final do vídeo, na descrição e nos comentários. Provavelmente esse vídeo terá 2 partes, então já se inscreve no canal para não perder os próximos. E, quarto, não se esqueça de entrar no nosso canal 100% privado no WhatsApp, o link está nos comentários. Agora sim, chega de papo e simbora pro vídeo, logo após a vinheta. O patch 10.2.5 Sementes da Renovação já chegou e o misterioso 10.2.6 já surge no horizonte. Mas será que sabemos como está a lore hoje? Chegou a hora de atualizar. Primeiro, Armidrasil e os Elfos. Armidrasil e os Elfos Noturnos. A Árvore do Mundo, criada por Eluna e a sua irmã, a Rainha Invernal, em Ardena, já está em Azeroth, fazendo sombra para Belameth, a nova capital dos Elfos Noturnos. Sim, muitos esperavam que seria nos galhos da Armidrasil, como foi em Teldrassil, mas não, a cidade fica nas raízes da árvore. Muitos esperavam que a árvore tomasse o lugar de Teldrassil, na ilha de Darnassus, em Kalimdor, mas não, a Armidrasil foi plantada nas Ilhas do Dragão, bem longe da morada dos Elfos Noturnos. E o que podemos dizer de Belameth ser acessível não só pela Aliança, como também pela Horda? Bom, faremos um vídeo especial para os membros do canal sobre isso no futuro, mas vamos deixar os Elfos e o seu novo lar para vermos onde foram parar seus aliados, que também foram vítimas da queima de Teldrassil, os Worgens de Greymane. No 10.2.5 aconteceu a retomada de Gilneas, que para quem não lembra foi tomada por Sylvanas e os Renegados na Era do Cataclismo. Foi ali que Greymane perdeu seu filho, Liam Greymane, e, até hoje, o rei de Gilneas odeia Sylvana com todo o ódio e raiva que seu coração é capaz de sentir. Agora no 10.2.5, Tez, a filha de Greymane, assume a frente das tropas Worgens, e com Gilneas retomada, começa uma nova era na cidade. Os Worgens foram fiéis aos Elfos Noturnos até aqui, e merecem um retorno ao lar. Nos corredores de Vento Bravo, Greymane e o espião Matias Shaw conversaram sobre Anduin. O espião disse que ele foi visto em Kalimdor. Eles seguiram Anduin até Debarrens. Quando os espiões perderam suas pistas, o que ficou claro é que Anduin está descendo para o sul. Greymane queria saber por quê, mas sabe que não vai conseguir. Ele manda uma carta para Jaina sobre a localização de Anduin, mas, em contrapartida, dá ordens para manter isso em segredo até do Lorde Comandante Turalion. Será que ele pode fazer isso? Turalion está no lugar de Anduin? É como se fosse o rei. Como algo pode ser escondido dele? Bom, outra coisa estranha é Shaw chamar Greymane de rei. Sim, ele é rei, mas não de Vento Bravo ou da Aliança. Pode ser mera formalidade. Talvez. Enfim. O que será que Turalion dirá quando souber que isso foi escondido dele? Veremos. E as Ilhas do Dragão? Foram restauradas? Bom, no final da raid em Armidrasil, a própria Azeroth, através de Armidrasil, abençoou os novos aspectos dragônicos. Méritra, aspecto do sonho no lugar de sua mãe Ysera. Kaleigus, aspecto da magia no lugar de Malygos. Abyssian, aspecto da terra no lugar de Neltarium. E até Viranoth, que era um dos encarnados e que agora se autonomeou aspecto da tempestade em memória de sua irmã Hazaget. Mas também, pela fúria primordial de Azeroth, ela agora lidera os Protodracos, os Tornir, que são os Dracos da Tempestade de Odin, e os Netherrim, que são os Dragões de Terralem. Além desses novos aspectos, velhos conhecidos restauraram seu poder, e
e voltaram a vestir o manto de aspectos. São eles Nosdormu, o aspecto do tempo, que conseguiu com a ajuda de Crona evitar se tornar o Morozond, e Elestraz, a chamada Rainha dos Dragões, também restaurou seus poderes, e pelo jeito sua coroa também. Os aspectos, agora 6, juraram proteger Azeroth. Veremos se dessa vez será diferente, e se os mortais também serão protegidos. Veremos. Em Dalaran temos mais uma perda. Kalecgos pede uma reunião com Khadgar. Lá, Kalecgos renuncia ao posto de membro do Conselho dos Seis de Dalaran. Ele decide abandonar o Kirin Tor. Por quê? Para se dedicar completamente à sua Revoada Azul e ao posto recém-restaurado de aspecto da magia. Khadgar fez pouco caso disso, e sinceramente a trajetória de Kalecgos como um dos membros do Kirin Tor foi pequena demais para fazer falta. O importante é que Khadgar lhe faz um pedido. Ele disse que em Dalaran encontrou pouquíssimas informações sobre o Coração Sombrio, o artefato que estava com Neltarion e que Iridikron roubou e entregou a Shalakar. E detalhe, Dalaran ostenta um acervo de livros incomparável, mas se eu fosse o Khadgar eu teria ido na biblioteca de Karazhan. Medivh mexia com todo tipo de magia, o Void certamente é algo que ele conhece. Mas Khadgar pediu para Kalecgos verificasse nos arquivos Azuri, da Revoada Azul, já que Malygos, o antigo aspecto da magia, era amigo de Neltarion, que é quem conseguiu esse artefato. Kalecgos garante que verificará. Khadgar ironiza o fato de Kirin Tor e a Revoada Azul estarem trabalhando juntos. Para quem não sabe, Malygos dizia que os mortais eram indignos de manipular a magia, e um de seus planos era restringir a magia aos dragões azuis. Kalecgos encerrou dizendo que eram novos tempos, mas sim, muito provavelmente Kalecgos vai encontrar informações sobre o Coração Sombrio, e não me admiraria que o próprio Malygos tivesse conseguido esse artefato para Neltarion. Mas e os Draktyr, os experimentos de Neltarion? Bom, reunidos mais uma vez, eles falam da Aliança e da Horda, e do lugar que encontraram neles. Os Draktyr são neutros, estando na Aliança e na Horda. A pergunta que faço é, quando chegar a hora, de que lado eles vão ficar? Porque os Pandaren tiveram que fazer essa escolha, e eu acho que os Draktyr não vão demorar muito a chegar nessa encruzilhada, especialmente na expansão Midnight, na World Soul Saga. A conversa entre Iridikron e Vyranoff. Iridikron claramente não é um vilão louco disposto a destruir tudo e todos por seus objetivos. Quem lê o livro sabe que desde o início sua guerra foi contra os Titãs e a Ordem, que, como ele mesmo diz, corrompeu seu mundo e dividiu seu povo. Ele chamou Vyranoff para lhe oferecer uma aliança, para saber se ainda pode contar com ela. Antes mesmo de se tornarem encarnados, Vyranoff, além de ser a mais velha deles, é também a mais poderosa. Ela ter se tornado um dos encarnados é uma prova disso. O ritual é muito doloroso e muitos acabam morrendo. Mas, agora que ela recebeu a benção de Azeroth e se tornou o aspecto da tempestade, ela talvez se tornou até mais poderosa do que o próprio Iridikron. Ele não é tolo, e certamente sabe disso. Exatamente por isso, Iridikron iria propor uma aliança contra os Titãs, e talvez por isso, Vyranoff não teve medo de encontrá-lo sozinha. Mas, eu acho que, acima de tudo, eles são irmãos, foram aliados e continuam sendo encarnados. Os laços que unem eles vão além dos últimos eventos. Por isso, ele diz para ela não entrar no caminho dele. E ela já disse que não vai se meter nisso. Veremos se os dois vão cumprir e manter sua palavra. Outro detalhe importante é que Iridikron confirma que o Coração Sombrio é sim o artefato que ele usou e depois entregou a Shalakar, que ele chama de a emissária. E de fato ele abandona o Firak. Ele sabia que seu irmão tinha perdido a pouca sanidade e o controle que ainda tinha. Ele deixou que ele se tornasse um contratempo para os heróis de Azeroth, necessário para os planos dele. Os planos contra os Titãs estão indo muito bem. Os planos contra os Titãs estão indo muito bem. E isso será sempre o mais importante para o encarnado da Terra. Destruir os Titãs. E a adaga, que agora virou uma elfa com runas na cara? Sim, Shalakar continua executando seus planos. Diferente do que pensávamos, o Coração Sombrio não vai ser pego num pátio futuro, mas já está nas mãos dela. Esse artefato que Iridikron absorveu a essência de Galakrond, que entregou nas mãos de Shalakar da Terra.
ele tira suas forças. Nossa terra, nossas forças. Esse é o coração sombrio da profecia que falamos no Teorizando. E como já dissemos no Teorizando de Asgard, ela está usando para absorver também o sangue dos outros deuses antigos. Devemos concluir então que o patch 10.2.7 não será para descobrir e pegar o coração sombrio, mas certamente ele terá poder suficiente para ser usado. A pergunta é: em que e para quê? Acreditamos muito que seja para corromper completamente Azeroth, a Titã, que ao longo das eras já tem sido pouco a pouco corrompida. A hora se aproxima. A profecia Naga dos Teorizandros anteriores deixa claro: o objetivo final é o despertar de Azeroth. O que estava submerso emergirá. Tudo aquilo que dorme despertará. Mas não como mais um titã da Ordem, mas sim como um titã do Void, caótica como um Void Lord. Será que Xal'ataar conseguirá completar seu plano magistral? Eu sou o sonho lúcido, o monstro dos seus pesadelos, o demônio de 1000 faces. Curvem-se diante da minha verdadeira forma. O coração dela é uma cratera e nós a preenchemos. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima. A rainha cega empunha um cetro de ossos. Das profundezas ela faz emergir a ruína. Teorizando World Soul Saga. Esse é o nome do novo projeto do canal e contamos com você para fazer acontecer. Antes de tudo, você precisa saber de uma coisa: não vivemos da renda do canal, até porque, como vocês podem ver, é quase nada. E isso já prova que fazemos todos os vídeos e conteúdos desse canal por amor à história de World of Warcraft, como sabemos que vocês também amam acompanhar. Também por isso, infelizmente, até hoje não temos a expansão Dragonfly, como muitos de vocês, nós também não conseguimos comprar. Por fim, vamos apresentar duas formas de você participar e apoiar o projeto e o canal. A primeira forma é se tornando membro do canal a partir de R$2. Além de poder assistir os vídeos antes de todos, ter seu nome no início dos vídeos e muitos outros benefícios, você estará ajudando o projeto a se realizar. E a segunda forma é completamente grátis. Basta você se inscrever no canal, deixar os seus comentários e curtidas nos vídeos e compartilhar os vídeos. Assim, mais pessoas nos assistem, nos ajudam e nos apoiam, fazendo também um projeto dar certo. Nosso objetivo é arrecadar o suficiente para comprar a versão épica da expansão The War Within. Pelos seguintes motivos: dar acesso à expansão Dragonfly, que ainda não temos, acesso ao beta da nova expansão The War Within e, claro, a própria expansão. Com esses 3 acessos, podemos trazer toda a lore de Dragonfly até a nova expansão, com todos os detalhes, informações, teorias de qualidade que você merece. Seja como membro ou participando do canal, a sua ajuda será sempre lendária como você. Obrigadão a todos pelo apoio de sempre. Contamos com cada um de vocês para tornar o canal Lore Heroes referência na lore de World of Warcraft por Azeroth.